Olá, amigos do Sport Center. São Paulo e Fluminense, domingo às 4 da tarde no Morumbi, fazem o clássico tricolor da rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão separadas apenas por um ponto na tabela de classificação. O São Paulo tem 19, é o 12º, o Fluminense tem 20, é o 9º colocado. E vivem momentos diferentes na competição. O Fluminense, por exemplo, foi excelente no Mundial de Clubes, a melhor participação do Brasil na competição. Só que voltou e perdeu 3 jogos seguidos. O São Paulo, durante o Mundial, descansou a equipe, trocou de técnico e começou um trabalho com Hernan Crespo. O primeiro jogo foi com derrota, mas depois da partida no Maracanã contra o Flamengo, um empate contra o Red Bull Bragantino e 2 vitórias seguidas. Para o jogo deste final de semana, Alan Franco, que foi poupado em Caxias do Sul, pode ser novamente opção no time titular na zaga. Já do lado do Fluminense, o técnico Renato Gaúcho não terá Inácio. O zagueiro sofreu uma lesão no joelho direito e para de 4 a 6 semanas. Renato Gaúcho, na última entrevista, falou sobre os gols infantis que a equipe tomou nestas últimas partidas. Já Crespo ressaltou a recuperação do São Paulo. O foco, aquele mesmo foco que a gente teve na Copa do Mundo, a gente precisa ter aqui também, mas é durante o tempo todo. No último minuto do primeiro tempo, nos descontos, nós tomamos um gol. No início do segundo tempo, mais uma falha nossa, tomamos o segundo gol. É difícil, eu sempre falo para eles, no futebol é difícil fazer o gol. O que a gente não pode é proporcionar essas falhas para que a gente dê chance para que o adversário faça os gols na gente. O segundo jogo consecutivo de baliza zero. Então, quando você começa a segurar a baliza zero, já sabe que com o talento que a gente tem na frente, antes ou depois pode fazer gol. Era um jogo de 6 pontos, a gente sabia a importância, sobretudo depois de um desgaste físico, energético, como foi outro dia no Clássico, com Corinthians. Porque tem o Fluminense na sequência, mas também depois já tem Copa do Brasil, né? Já tem o Atlético Paranaense em casa. Enfim, Rafa, é um momento bom também aí para o Crespo, até animicamente lidar com essa equipe, né? Porque é muito início de trabalho dele, mas é óbvio que a cobrança viria muito em cima do próprio Crespo também, se essa reação não aparecesse tão já nesse Campeonato Brasileiro, pensando também em sequência de competições, todo esse cardápio aí que o São Paulo ainda tem de brasileiro, de Libertadores, enfim. Quem viu o São Paulo perder para o Vasco como perdeu no Morumbi em junho, né, um pouquinho antes do início da Copa do Mundo de Clubes, e vê o jogo de ontem, não jura que é o mesmo time. E não é o mesmo time, né? São muitas mudanças de peças, de esquema tático e, obviamente, passando pela mudança no comando técnico, com o Zubeldia saindo e chegando o Crespo. O futebol brasileiro e a sua habitual teoria dos 3 jogos. Essa teoria serve para praticamente tudo no futebol brasileiro, né? Até 3 jogos atrás, o São Paulo era um time que estava muito próximo da briga ali contra o rebaixamento, tinha uma crise muito grande, havia enormes contestações à qualidade do elenco, a dependência do talento de jogadores como Oscar e Lucas Moura, que esse praticamente não joga nunca, e de repente o Crespo encontra uma maneira de jogar. O São Paulo já é competitivo contra o Bragantino, empate 2-2, jogo igual. São Paulo joga bem melhor que o Corinthians no Clássico, e ontem o São Paulo amassa o Juventude jogando fora de casa. O Juventude não acertou uma bola no gol do Rafael o jogo inteiro, por isso que é um time já propenso também a ficar brigando contra o rebaixamento até o fim do campeonato. E o que chama a atenção é a capacidade de leitura do Crespo. Na verdade, 2 coisas. A primeira delas, quando você pega a escalação do São Paulo, na teoria, no quadrinho lá, desenhado do time, você vê 3 zagueiros, 2 volantes. É normal que o mundo do futebol olhe para esse time e pense, nossa, que formação mais conservadora, defensiva, de compactação. O São Paulo plantou 7, 8, 9 jogadores no campo de ataque, independentemente do esquema tático, praticamente o jogo inteiro, já que o gol saiu mais na reta final. Esse é um ponto. Então, não é o esquema tático, é a maneira como o time se posiciona em campo e a capacidade de construção de jogo de cada peça escolhida. E o segundo aspecto que eu quero levantar é o seguinte, 32 do segundo tempo, o Crespo tira o André Silva e coloca o Ferreirinha. Teoricamente, uma alteração indevida, porque tira um atacante, bota outro,
E o normal seria, aquela altura estava 0-0, colocar mais gente no ataque. O que faz o treinador do São Paulo? Coloca mais gente com capacidade de construção, entendendo que a melhor maneira que o São Paulo teria para furar a retranca do Juventude seria com o jogo associativo. E o gol do São Paulo é uma pintura com a participação decisiva do Ferreirinha. Crespo está dando um jeito nesse time e acho que o São Paulo já pode olhar para cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Glaucio. 4 finalizações, uma no alvo, 2 grandes chances e 11 duelos. Segundo melhor atacante da 16ª rodada no nosso prêmio Bola de Prata, com a nota de 7,30. Mas o fato é que Calçado e Luciano tem sido personagem importante dessa retomada do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro e nesse início de trabalho também do Crespo. Exatamente, o Crespo percebe isso, utiliza o jogador, o Oscar mais uma vez machucado, o Lucas Moura com uma dificuldade muito grande de voltar. É um São Paulo que pelas beiradas tem o Ferreirinha e para ali. Então ele tem que criar uma forma de jogar que ele consiga ter alguma relevância pelos lados do campo e utilizar o máximo do Luciano, que é óbvio, você enxerga no Luciano, não tem o Caleri, não tem o Lucas, não tem o Oscar, você tem o Luciano, que é o cara que pode fazer a diferença. Então o Crespo assim, dá toda a possibilidade dele jogar como ele deseja jogar. E o fato de jogador jogar como deseja, claro que isso tem que ser relevante para a equipe. Não adianta eu jogar do jeito que eu quero e não ter nenhum peso no placar. Não adianta. E o Luciano tem essa agressividade do atacante e ele decide partidas. Nesse caso, São Paulo por dentro, né? Sim, ele tem um peso maior por dentro. O Alisson no meio de campo se aproximando um pouquinho mais, com as laterais buscando dar mais peso à construção, mas ali o São Paulo falhava. O São Paulo não conseguia. Então você acaba forçando o jogo pelo centro. E com a entrada do Ferreirinha, o São Paulo consegue realizar uma boa jogada pela beirada do campo, e essa jogada da beirada ela acaba resultando no gol, que era o que faltava para a equipe. Então é mais um treinador lidando com as dificuldades do elenco e buscando resultados. E isso está na cara, né, que o Crespo está fazendo e tentando encontrar a melhor forma de dispor, de colocar o São Paulo dentro de campo, a aproveitar a fase do Luciano e os resultados. Esse resultado é excelente. O Juventude numa maré péssima, na zona do rebaixamento, ele tem 14 jogos, nós temos equipes com 16, 15 e 14. O Juventude tem 14 partidas, mas uma dificuldade enorme de vencer. Então é preocupante a situação da equipe gaúcha. E até para o Crespo um momento importante, né? Que esse time começa a fazer essa remontada dentro do Brasileirão, porque... Matheus Figueiredo vai na mesma linha. E os reforços, meus caros, virão? Contem tudo para nós, por favor. Libertadores chegando. E alguém tá falando sobre o Pumita Rodrigues aqui. A minha informação, eu não acho... Todo mundo acha o Pumita um lixo. Eu acho que ele ajudaria. Mas ele não estaria... É o Steven Silva que perguntou sobre o Puma Rodrigues. Viu, Steven? Ele não... Ajudaria, claro. Mas não está na lista dos principais mapeados do São Paulo pela lateral, não. É o que eu apurei. Não está. Não. Mas ele está dispensado? Não, ainda não. Ele está tentando acertar a rescisão com o Vasco. Não está sendo aproveitado. Mas por enquanto... Muita gente falando aqui de lateral, viu? O Tizan também, o lateral direito deveria ser prioridade, deixaria o time mais seguro. Sabe que eu ouvi um papo hoje? Não acho que é seguro, não. É isso que eu ia falar. Seguro, ele está seguro. A questão é a produção ofensiva no sistema com 3 zagueiros, coisa que o Cédric não oferece, né? Um grande parceiro nosso está sempre no Morumbi também, o Danilo Pérez, falou, veja bem, o cara defensivamente é bom, o Cédric. Ele tá toda hora no campo de ataque, mas tá pecando no cruzamento, na última bola. Eu também não acho o jogador exprível. Eu acho que ontem, por exemplo, o jogo contra o Juventude, ele destoou, né? Porque o time fez um bom jogo, ele deu uma destoada. Sim. Mas não acho que ele é um cara horroroso, qualquer um é melhor. É a mesma coisa que era o Igor Vinícius, né? Então, aqui tá, né? Eu acho que a questão não é rifar o Cédric, como na outra lateral, ter 2 jogadores com estilos diferentes, como são o Enzo Dias e o Wendel. Você ter 2 laterais diferentes, é o mínimo, né? 2 jogadores de posição. Então,
um jogador mais agudo do que o Cédric, mas eu não digo... Pode ser até que o Cédric continue como titular na chegada desse jogador, mas precisa ter uma outra opção para não precisar improvisar o Bobadilha, por exemplo, né? Thiago Som, 2030, acreditam de verdade que teremos um time com as contas equilibradas como Flamengo e Palmeiras? A gente acabou de falar, né? Tá difícil acreditar na atual gestão do São Paulo, porque é muita coisa que depois não é. Exato. O valor é tanto, mas não é, não sei o que é tanto, mas não é bem assim, então é difícil acreditar. Exato. O que eu acho é que o caminho que o São Paulo está trilhando, se é que está trilhando... Não, trilhando minimamente está, né? Ele é mais razoável do que o do Corinthians, por exemplo. Então, essa é a minha esperança, que mesmo por linhas tortas aí, uma hora dê. É o que eu acho, né? Que uma hora esse esforço, esse gasto controlado, ele surta algum resultado, né? O David William fala, Crespo não será forçado a usar a base em vista que ela seja fonte de renda para o clube? Então, mas aí eu acho que ele não vai usar, assim por causa disso ele não vai usar, me parece. O que você acha, não? Eu também acho. Eu acho que a outra passagem, quando era o começo do governo Casares, a outra passagem do Crespo, né? Que não tinha essa pressão econômica e tudo mais, ele foi usando a base de acordo com a necessidade dele, né? Então, não para vender jogador, não com esse propósito. Sim. Como muitas vezes uma direção espera, né? Então o Sara teve espaço, etc e tal. Eu acho que ele vai aproveitar de acordo com a necessidade dele e não para vender jogador, né? João Modi, não está na hora da diretoria baixar o preço dos ingressos? Total. Sim, muito. Já perdi a esperança. Nem na Copa do Brasil, nem no Brasileiro, imagina na Libertadores. Não vão baixar por causa da questão econômica. Casares não vai... O Casares está tão pressionado pela questão econômica, o departamento financeiro não permite. E o departamento de futebol gostaria que baixasse o ingresso, viu? Ah, é? O departamento de futebol não manda no ingresso, desde a época do Leco, e agora continua sendo assim. Olha, não sabia disso. É assim. Essa é boa, hein? Anderson Aires. Se vocês pudessem voltar ao passado, quais decisões das diretorias anteriores mudariam? Puta, eu não trocaria o Jadson pelo Pato. Nem fudendo. Eu não começaria a contratar medalhão, como o Juvenal começou a contratar. Eu tentaria... Não daria o golpe do Casares ou do Juvenal lá atrás. Também não. Não iria pro embate ali da questão do Clube dos 13 que acabou ficando no São Paulo. Também, exatamente. Corinthians com o estádio e tudo mais que aconteceu, também nada disso eu faria. Acho que são essas coisas que eu não faria. Eu não teria demitido o Muricy Ramalho depois da perda da Libertadores. Também não. Boa. Seria um pouquinho mais. Enfim, tem tanta coisa. Thiago Melo, Scarpa rescindindo com o Galo, é uma boa para o tricolor? Abraço, Corjas. Eu vi todo seria mundo lindo, falando... mas não tem grana. Olha, eu vou te falar, cara. Um jogador muito específico, né? Não, e assim, ele não é meia, não é ponta. E assim, ele teve dois grandes momentos na carreira. Depois ele não conseguiu jogar mais bem. Ele não jogou bem no Galo até agora. Sim. Ele não jogou bem na Europa, em nenhum momento. Não sei, eu acho que talvez fosse mais frustração do que solução. Thiago Kokushi, qual a avaliação de vocês com relação ao Muricy de coordenador? Acho um trabalho fraco para futebol, para o médio, acho um trabalho fraco para médio. É que eu acho que como tudo no São Paulo, em termos diretivos, não está claro até hoje exatamente qual é a função dele. Aí fica a expectativa de que ele possa fazer mais. Ele, na verdade, é o coordenador de futebol do São Paulo profissional e da base. Então ele serve como o elo entre a direção, a presidência e os treinadores, tanto do profissional quanto da base, né? Mas eu acho que eu lembro de uma frase que o Lugano me disse quando foi diretor do São Paulo, não sei se você lembra, na época do Leco. O principal diretor era o Raí, né? Sim. E muitas críticas ao Raí, diretor. O Lugano me falou o seguinte, cara, o fato de ter o Raí
só de ter o Raí, ele implica numa coisa de lisura e de impacto muito importante, que no clube de futebol muitas vezes é fundamental para a galera não lambuzar as mãos. Perfeito. E acho que o Muricy também é uma figura desse tipo, né? Isso é verdade. Como o Raí foi. Vamos lá aqui. Pulga Joy, fale um perrengue que já passaram indo para um jogo do São Paulo. Porra, isso é o que não falta, né? Eu acho que a coisa mais memorável nesse aspecto foi o único jogo que eu não entrei com ingresso, tendo comprado ingresso, foi São Paulo e Flamengo, um dos melhores jogos do São Paulo Tele em todos os tempos. A vitória na Libertadores por 2-0 que eliminou o Flamengo. Então tinha mais de 100 mil pessoas, aí entrou um monte de gente sem ingresso, a gente ficou preso para fora com o ingresso querendo entrar, e aí horas antes do jogo a polícia resolveu vir na cavalaria e dispersar porque não dava para entrar a galera mesmo com ingresso. E aí teve uma batalha campal, briga, troca de garrafada com a polícia. Cara, foi eu me perdi do meu irmão, os dois escondidos atrás de barraquinha de ambulante e tal. Não entramos no jogo e fomos assistir ali no Léo a vitória de 2-0 do São Paulo. E eu fiquei puto, inconformado que não tava dentro do estádio. Marcelo Santana, qual a melhor música do Ozzy? Do Black Sabbath ou Black do Ozzy? Sabbath? Cara, eu do Black Sabbath, cada momento, mas eu acho que talvez a música que eu mais goste é o War Pigs. Acho que eu não enjoo da música. Gosto muito. Paranoid eu gosto muito também. Paranoid também é muito boa. O Black Sabbath tem muita música boa. Black Sabbath é uma banda que tem mais de muita música 20 clássicos. Iron Man, a história é muito boa. Então. E o Ozzy solo tem algumas músicas interessantes. Ele tem 3 álbuns, os 2 primeiros bem interessantes, tem músicas boas. Como é que você gosta? Canta Mr. Crowley. Mr. Crowley! Não, você tá rouco. Por isso que eu fiquei rouco. Eu fiquei cantando Mr. Crowley os 3 dias seguidos, é por isso. Exato, Ficamos por aqui, hein, com o nosso Decarona de hoje. Vocês acabaram com a voz de Mr. Crowley! A gente responde aqui sobre qualquer assunto. Vamos lá. Exato. O Denis, por exemplo, já pergunta: o São Paulo vai tentar o Mike ou vai buscar um outro nome para a lateral, Arnaldo? Bom, vamos lá. O São Paulo, até corroborando a informação que o André Hernan deu no início da semana, antes do jogo contra o Juventude, com a lesão do Oscar, a cada lesão o São Paulo dá uma direcionada no mercado, porque não dá para contratar todos os jogadores para os buracos que vão abrindo no elenco do São Paulo, certo? A lesão do Oscar fez com que o São Paulo fosse atrás de um meia? Não necessariamente, mas na ordem de... O São Paulo enxerga 3 lacunas do elenco hoje: lateral direito, zaga e meia, ou seja, com as saídas de Igor Vinícius, Juan e com a lesão do Oscar. Certo. Prioridade, lateral direito, só tem o Cedric. Segunda prioridade, zagueiro. Terceira, meia, todos eles sem conseguir pagar por direitos federativos e que se encaixem no limite da folha de pagamento. Sobre a lateral direita, o Crespo, o que ele falou para a direção? Eu vou observar o Mike numa semana de treinos, agora que ele está se recuperando de lesão, para ver se ele pode ser uma opção. Lembrando, a comissão técnica do Crespo chegou a ver o Mike por 13 minutos no jogo lá do Sub-20, ele machucou. Então o Crespo nem viu o Mike treinar ainda, para ver se ele pode ser uma opção em caso de muita dificuldade do São Paulo contratar um lateral. Mas em princípio é a opção prioritária do São Paulo a contratação do lateral, à frente do zagueiro e à frente do tal meio. Ou seja, o Mike não é a prioridade. Não, nunca foi. Certo. O técnico não conhece ele. Certo. João, pra vocês Arboleda é o melhor zagueiro do século? Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida não. Claro. É melhor que Miranda? Bem melhor. Tá falando sério? Não, eu acho que Não é, tá entre os melhores, mas não é o melhor. Qual que é o recorte? Desde 2000, século, é isso? Século, 2000.
Pô, tem Miranda, tem Lugano, tem muita gente. O Arboleda é melhor que o Lugano, eu acho, tecnicamente falando. Sim. Mas é que o importante eu não... Acho que tá entre os melhores, mas não é o melhor. Não é o melhor. Não é o melhor, você tem razão. São Paulo teve, aliás, ótimos zagueiros nesse período aí. Olha, eu gostei dessa aqui, hein? Valete Futebol. Vocês têm uma pergunta pro Casares e ele não pode mentir. Qual seria? A minha seria, quando o São Paulo vai beber água limpa? Eu acho que eu faria a mesma pergunta que você, mas ele não pode mentir. Cara, o som, cara. O cara ele não pode mentir. Exato. Quando que o São Paulo voltará a competir com os principais clubes do Brasil? Qual a previsão, isso. Boa. Que mais aqui, ó. Boris Grillo, os coletivos do Crespo, sem ser escudo, podem prejudicá-lo com as raposas do Morumbi? Eu acho que ele já voltou, cara. Eu acho que ele já voltou com a couraça de aço ali, você não acha? Ele conhece as raposas do Morumbi, as raposas do Morumbi mandaram ele embora, não pagaram o combinado, então eu acho que ele tá também na volta já meio que escolado com as raposas do Morumbi. Vai usar do jeito dele, vai falar do jeito dele. E é um jeito diferente do Zubeldia mesmo. Há algum tempo não tem isso, porque assim, desde o Rogério, né, é que o Rogério era um outro tipo de coisa. O Rogério era mais... O Crespo, ele não expõe os caras ao conflito. Parou. Né? Ele não expõe os caras ao conflito, mas ele... diferentemente do Dorival, que ficava lustrando, o Carpini, evidentemente, né, que não ousava falar nada, a chance da vida dele, e do Zubeldia, que vestiu muito a camisa da direção do São Paulo, eu acho que ele vai tocar do jeito dele, se comprometer com o que é devido, né, não com coisas extras. Lucimere Toyama, ela mesma, para vocês, o sumiço do Grego é tragédia ou livramento? Putz, ótima pergunta. Aliás, vocês estão ótimos. Tá estranho isso, hein? Né? Cara, eu morro de medo dessas parcerias, desses caras, desses milionários, desses donos, etc, né? E é óbvio que não é flor que se cheire, né? O Grego, sim. A atuação dele na Grécia, no Nottingham Forest, agora essa aproximação com o Textor e tudo mais, né? E na verdade eu acho que Lucimere, nós não confiamos mais no governo do São Paulo. Sim, ninguém confia, né? Então essa é uma questão que alguns vinham como salvação. Eu tenho mais medo do que expectativa com uma parceria com o Grêmio. Qual a maior, André Adler, qual a maior carência do São Paulo? Lateral direito, zagueiro destro ou meio armador? Lateral direito. Então, acabamos de falar, né? Boa, tá na cabeça do torcedor, mas lateral direita acima de tudo. José Nilson Abreu. Arnaldo, quem Embora, só uma ressalva sobre essa resposta. Na base, que por enquanto não é solução para o Crespo, e é compreensível, você tenha 3 laterais direitos com potencial e zagueiro você não enxerga muito. O Igão, que vinha sendo trabalhado pelo Zubeldia, é novo ainda, muito novo, e acho que era um jogador que o Zubeldia via coisas nele que nem o Alan Barcelos, técnico sub-20, vê, tanto que coloca ele muitas vezes na reserva, né? Então, e ele vai passar a ser relacionado? Não tem isso, não tem Zubeldia mais lá. Tá. Eu tô dizendo assim, eu acho a lateral direita prioritária em relação à zaga, mas quando você olha para a base, você tem mais fartura na lateral direita do que na zaga. Certo. Se você acompanhou tudo até aqui, já percebeu que o amistoso entre São Paulo e Stuttgart foi muito mais do que apenas um teste de pré-temporada na base. Foi, na verdade, um momento simbólico, um marco, um encontro entre 2 filosofias de futebol, 2 projetos de formação e 2 visões estratégicas que, juntas, podem mudar o futuro de jovens talentos, tanto no Brasil quanto na Europa. O nome de Machaíos Tigicas, até então desconhecido da torcida tricolor, agora entra no radar como algo raro, um centroavante de presença, de impacto físico, de imposição. O apelido de Hulk grego não veio por acaso. Dentro de campo ele mostrou um estilo pouco comum em Cotia menos
E foi exatamente isso que encantou a comissão técnica. Força, agressividade ofensiva, jogo direto, um atacante que foge completamente do molde tradicional da escola brasileira de formação. É esse contraste que torna o projeto ainda mais valioso, porque o São Paulo entendeu que para se manter competitivo no cenário atual, é preciso abrir portas, ampliar horizontes, criar conexões internacionais e, acima de tudo, aprender com outras culturas táticas e físicas. O intercâmbio com o Stuttgart não é só uma parceria administrativa, é uma chance de enriquecer a formação de atletas e transformar Cotia num verdadeiro centro global de desenvolvimento. Tigres pode não ter vínculo de compra com o São Paulo, mas o clube já deixou claro que deseja mantê-lo por mais tempo. Mesmo que temporariamente, a experiência que ele terá aqui e que o São Paulo pode extrair dele pode ser determinante para ambos. E mais do que isso, serve de inspiração para outros nomes que podem chegar enquanto isso, do lado alemão. O nome que brilhou foi Gustavo Zabarelli. Aos 16 anos, o meia já é observado por clubes da Europa e tratado como uma joia no QFE. O Stuttgart demonstrou interesse, mas o tricolor foi firme. O momento é de lapidar com calma. Ele ainda tem muito a crescer aqui, e não será enviado. Antes da hora, o mais importante disso tudo é perceber que a base do São Paulo continua sendo um dos maiores ativos do clube. Mas agora com um novo componente, visão global, não basta mais apenas formar bons jogadores. É preciso prepará-los para o mundo, para a intensidade do futebol europeu, para a pressão emocional e física que os espera lá fora, e parcerias como essa com o Stuttgart são ferramentas fundamentais para isso. 2 jogadores de Cotia já estão na Alemanha, outros virão, e agora um talento europeu pode passar parte de sua formação aqui, no solo que revelou Kaká, Casemiro, Militão e tantos outros. Isso não é coincidência, é projeto, é gestão. É o São Paulo buscando retomar seu protagonismo através de inteligência e planejamento, não apenas no profissional, mas desde a base. Por isso, torcedor, agora eu quero ouvir você. O que achou da atuação de Matheus Tigres? Gostaria do Viello sendo aproveitado em competições oficiais com a camisa tricolor? Você acredita que parcerias como essa com o Stuttgart realmente fortalecem a base do clube? E sobre Gustavo Zabarelli, o São Paulo faz certo em segurar o garoto ou deveria liberá-lo para ganhar experiência fora? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é essencial para a gente continuar construindo um canal com o espírito da torcida tricolor. Inteligente, apaixonada e participativa. Se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve agora mesmo. Deixa o like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todo São Paulino que valoriza a base, que acredita em planejamento e que sabe que o futuro do clube se constrói com passos firmes. 1 a 1. Obrigado por estar com a gente até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o São Paulo não forma só atletas, forma homens, histórias e sonhos que cruzam fronteiras. Aqui é São Paulo, sempre.